Vamos lá, gente, boa noite. Estamos nós aqui no nosso primeiro vídeo do curso iniciático, a nossa TENSP, né? A nossa casa, a nossa tenda espírita, Nossa Senhora da Paz. Esse primeiro vídeo eu vou fazer gravado, até me habituar mais com isso, porque não é uma coisa do dia para noite, então assim é complicado mesmo. Na aula de hoje nós vamos falar muito bem devagar a respeito da nação Molocô, que é a nossa nação. Nós vamos falar a importância do zelador, pai, mãe de santo, né? O que é ser um médium de Umbanda. Então, assim, é importante esclarecer aqui que o que eu vou falar a respeito da nação Molocô, ela precisaria de muitas horas até de estudo, muitos dias de estudo, porque é um assunto muito complexo e um assunto muito longo, né? Então, eu vou dar uma pincelada só para vocês saberem mais ou menos. E uma outra oportunidade eu falo mais a respeito. Certo? É que nesse momento realmente é o pouco que vai juntar e vai fazer com que todo mundo entenda, certo? Então vamos lá começar com a nossa primeira, né? A nação Molocô. Então, a Umbanda, ela tem suas raízes profundamente incrustadas no Molocô, né? Devido às grandes semelhanças nos rituais. O Molocô é um segmento de origem africana que surgiu no Brasil oriundo numa miscigenação que ocorreu na época da escravidão. Ou seja, não tem nada a ver com um bandomblé, que o pessoal costuma misturar, né? Aquela umbanda, é misturada, é uma umbanda que tem a prática todinha de candomblé. Então, não é nada disso, né? O Molocô em si, ele não é uma prática de candomblé e nem é uma prática de umbanda, ele é uma nação independente que se chama o Molocô. Os rituais religiosos que encontramos nos terreiros são heranças, né, de um tempo onde a cultura negra era envolvida em um secretismo que unia os orixás africanos aos santos católicos. Então, assim, a gente entende na nossa nação que a herança, o que é passado, né, dos nossos antepassados até hoje, ela tem muito valor, né? Então, assim, para nós da nação Molocô, vale a oralidade, vale os ensinamentos dos mais velhos. Por isso, quando o mais velho fala na nossa religião, a gente abaixa a cabeça, porque os mais velhos, eles têm muito a nos oferecer. Então, não só os mais velhos, pessoas físicas, como os nossos grandes pretos velhos, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre antenado a essa herança, a essa bagagem. Lógico que nós temos a evolução, né? Que nos permite evoluir, nos permite mudar algumas coisas, né? Suavizar algumas coisas, mas sem perder a essência dos nossos antepassados, que isso é extremamente importante para nós. E como isso é passado, mãe? Isso é passado através da oralidade, da fala, né? Não existe documentos, é passado através dos estudos, é passado através das giras, é passado muitas das vezes nas feituras, né? Então isso é oralidade. Para satisfazer os interesses sociais da época, como já havia amplamente demonstrado e comprovado diversos escritores, devido àquela antigamente de existir aquela perseguição à nossa religião, existia o secretismo. Então, na nossa nação, a gente também faz esse secretismo, né? Onde Santa Bárbara é Inhaçã, onde Xangô é São Pedro e assim por diante. Aquele secretismo que vem da Umbanda, que a gente precisa respeitar, porque houve isso lá naquela época nos antepassados. O Molocô, ele surgiu no Brasil juntamente com a Cabula, né, com o Cabula, bem antes da Umbanda, que nasceu em 1908. Como relatam os estudiosos, seu berço foi no Rio de Janeiro. Os assentamentos no Molocô são similares aos do Candomblé. Então, assim, o Molocô, ele vem antes até da Umbanda, né? Então, assim, ele foi depois... a Umbanda, como é uma religião que abraça todas as crenças, ela foi acoplada, né, ao Molocô. Então, a gente tem algumas práticas de Umbanda, e como surgiu da religião africana, do Candomblé, então nós também temos essa união, tá? O Molocô cultua os orixás com suas cantigas em Urubá. Então, nos é permitido cantar em Urubá. Eu posso cantar o Anissaruê,
sem ser taxada como errada, né? Por quê? Porque a minha nação é o Molocô. Mas ela segue alguns preceitos. Então, assim, eu não posso misturar as coisas, né? Eu tenho que seguir uma linha de raciocínio, a minha nação, e eu tenho que seguir os domínios da minha casa, certo? Então, na nossa casa, a gente usa atabaque, a gente usa Adjá, a gente tem axé, né? O que é isso? Quando vocês estão olhando na gira e olham lá para o meio do terreiro, né? Aquele quadradinho que está ali no meio, ele se chama axé, né? E ali no axé estão os fundamentos da nossa casa, que é preservado. Isso não é muito falado, né? Então, ali dentro estão plantados os nossos axé. Acima, na mesma direção, está o nosso ariaxé, a nossa cumieira, né? Está a nossa cumieira. Então, isso tudo faz parte da nação Molocô. Então, quando vocês entram no terreiro, que vocês olham e tem uma cumieira com axé, então vocês estão tocando cantos em urubá, né? Então, vocês já vão entender que ali não é uma umbanda, ali é um Molocô, ali pode ser alguma coisa nesse sentido, propriamente até um candomblé, entendeu? Então, assim, é importante saber as coisas para depois não falar bobagens, né? Ah, por que tem aquele negócio enorme quando eu entro no terreiro? Aquele negócio enorme se chama cumieira da nossa casa. E é importante, né? Esses fundamentos são importantes para a nossa segurança, para a segurança dos trabalhos que ali vão ser realizados. Além de ser o que nós acreditamos, correto? E os assentamentos. Então, assim, os nossos assentamentos na Umbanda, que a gente fala aqui, que vem de Mirim, né? Aquela Umbanda que todo mundo chama de Umbanda branca, ela não tem assentamento, ela não tem quartinho, ela não tem nada disso. A nossa nação difere um pouquinho por conta dos assentamentos. Então, nós temos os assentamentos do primeiro e do segundo santo, né? E assim, por mais detalhes, né? Que a gente vai vendo aos pouquinhos depois. E eu vou explicando melhor a respeito, certo? Então, o Omolocô aceita a presença do caboclo e do preto velho para fazer a caridade no atendimento aos seus fiéis, além de seguir o secretismo dos primeiros escravos. Então, aí que entra a miscigenação. Lembra lá do início que eu falei? O Omolocô, né, que surgiu lá na África, que vem do candomblé e tal, ele faz essa mistura aceitando os caboclos, que é bem umbanda, né? Aceita os caboclos, aceita ser comandado pelos caboclos, aceita as práticas do caboclo, então por isso nós podemos fazer as sessões de cura na nossa casa, por conta dessa aceitação. E os pretos velhos, né, que também é de umbanda, que também é necessário estar acoplado nesse momento para que eles possam trabalhar na nossa nação. Então nós temos aí uma miscigenação, certo? Um pouquinho daquelas origens africanas com a junção da Umbanda. Foi justamente assim que foi seguindo e foi agindo o Omolocô. Então essa é a crença da nossa casa. Então a nossa casa não é um bandomblé, a nossa casa é uma nação Omolocô, certo? Então quando vocês falarem, quem é você? Quem sou eu? Eu sou a fulana de tal, filha da mãe Vanessa de Oiá, de Omolocô. Nós somos de Omolocô, certo? Volto a dizer que saber a respeito da nossa nação é muito importante e nos requer muito cuidado. Então, assim, quando vocês veem assim, vídeos na internet, quando vocês estão à procura nos canais de YouTube e vocês estão atrás de vídeos, tem que ter muito cuidado, porque a nossa nação, ela é diferenciada. Então, nem tudo que vocês vão ver sobre Umbanda segue a nossa nação, né? Então, tem que saber diferenciar. Então, o meu conselho, que vocês estejam sempre antenados, deu dúvida de alguma página que vocês queiram olhar, de alguma fonte que vocês queiram analisar, vocês, por favor, comuniquem a mim, tá? A Mãe de Santo, para que eu possa direcionar vocês. A Mãe Vanessa é o centro de tudo? Não. Mas eu preciso ser a direção de vocês, para que vocês não se percam e não procurem fontes que não tem nada a ver com a gente, certo? Então, assim, é muito importante essa troca,
É importante que vocês estejam sempre falando: mãe, eu vi um vídeo tal, do fulano de tal, e aí? Aí eu vou falar: olha, meu filho, tenha cuidado, porque não é a nossa nação. Então, algumas coisas que vocês vão ver ali não tem a ver com a gente, vocês não vão identificar a nossa casa. Então, é importante essa troca, tá certo? É muito importante que vocês entendam que essa troca é para o nosso bem, é para o nosso caminhar, é para a nossa evolução, certo? Segundo passo, engrenando aí, nós vamos falar sobre a importância do zelador, né? Zelador de santo, dirigente dos templos, como vocês queiram dizer, né? E carinhosamente, maternalmente, nós demos o nome de mãe de santo, de pai de santo, tá? Isso não quer dizer que ela é superior, ela se intitula minha mãe. Não. Pai e mãe de santo é um termo carinhosamente dito ao zelador que cuida do seu ori, que cuida do seu santo, que cuida de você e que cuida de todo um corpo, de todos os orixás. Então, assim, que vocês entendam o peso da palavra, né? Ser zelador é você zelar por todos os filhos da sua casa, é zelar pelos seus santos, pelos santos de todos os filhos da sua casa. É ter carinho, é uma troca. Então, é algo muito importante. Então, esse termo, mãe ou pai de santo, é um termo carinhoso, não é errado, é para ser dito sim. É importante que vocês tenham isso, porque isso também gera respeito. Então, quando se fala só zelador, a pessoa perde um pouco do respeito, entendeu? Então, assim, é importante você ter esse carinho com o seu zelador de santo. Ele não quer ser mais que ninguém, ele quer apenas cumprir a missão dele, que é árdua. Saibam que é árdua. Zelador de santo, ainda dirigente de uma casa, né? É a figura mais importante dentro do terreiro. Por que a figura mais importante? Porque é ele que direciona tudo, gente. Ele que cuida de tudo, né? Antes da gira começar, existe todo um ritual. O zelador de santo, ele não para. Ele está o tempo todo, a semana inteira, todos os dias, trabalhando em prol daquela realização da gira. Então, é importante o respeito e é importante que vocês deem a ele um pouco mais como dizer, um pouco mais de descanso. Como isso, né? Numa gira, eu ainda não posso, hoje na minha casa, me dar o luxo de não ajudar, porque nós temos poucos filhos de santo e os poucos realmente, ainda desses poucos ajudam. Então, assim, para a gente colocar só alguns, eu preciso muitas das vezes intervir, né? Então, assim, quando a gente está fazendo numa gira, o pai e a mãe de santo, ela precisa ser poupada o máximo possível. Por quê? Porque vocês imaginam a tua energia, a energia de todos os seus irmãos, mais a minha energia, a energia de toda a egrégora da casa e a energia de todos que ali vão. Entendeu? Estão concentradas no zelador. Então, o zelador, quando ele trabalha, quando ele tem esse compromisso com a espiritualidade, ele precisa ser poupado em outras coisas. O zelador, a minha mãe de santo parece uma rainha, fica sentada, eu tenho que levar as coisas todas para ela. Faça isso com prazer, porque ela está cuidando de você. Ela está passando ali momentos difíceis, porque na hora da gira, ela vai se desgastar muito, né? Nos trabalhos, ela vai se desgastar muito mais até que vocês, porque ela está com a tua energia, com a energia dela e com a energia de toda a egrégora. Então, é por isso que eles precisam ser poupados, certo? Além de desenvolvê-los para a mediunidade. Então, é através do zelador que começa a desenvolver a tua incorporação, né? É a voz da tua zeladora, através do batuque do adijá, do batuque do atabaque, né? Do assoar do adijá, é que vai chamar os seus guias, é que vai chamar as suas entidades. Então, o zelador, ele vai te ajudar a ter essa incorporação.
Porque quando você está lá naquele transe, é o zelador que está lá chamando o seu santo, conversando com o seu orixá e falando com você: meu filho, tenha calma, olha a respiração, solta devagar, respira devagar, vai pensando, olha, Mamãe Oxum se faz assim, é com mais amor, é a voz do teu zelador que vai conduzir a tua incorporação. Então é muito importante, né, a conexão com o seu zelador. Ao pai e mãe de santo cabe ainda cuidar dos orixás do terreiro, olha só, das obrigações de cada filho, preparar os banhos de batismo quando tem, né, de defesa, de proteção, os amacis e dos rituais de batismo, casamento e fúnebre. Então, assim, olha quantas responsabilidades. O zelador, ele precisa ver qual banho que pode ir na cabeça, qual banho que é só do pescoço para baixo, né? Ele precisa sempre ter algo ali para defumação. Às vezes, quando a nossa gira muda, precisa de uma defumação de demanda, então o zelador já tem que deixar tudo preparado. Então, durante esses ocorridos antes da gira, ele é quem toma conta disso daí. Ele toma conta da porteira, ele que vê se a porteira está 100%, mas todos os filhos devem ajudar, tem que estar conectado. E além do mais, o respeito, né, gente? Vamos combinar que tem que respeitar. Todo mundo aqui sabe que se respeita pai e mãe, certo? Então, se respeita pai e mãe que gerou, né, que criou, tem que respeitar o pai e mãe que gerou você para a espiritualidade, que está criando você ali para um novo renascimento, né? Para uma nova etapa de vida da espiritualidade. Então, o pai e mãe de santo, o zelador, ele precisa ser respeitado. Ele é o topo da hierarquia. Não se fala alto com pai ou mãe de santo, não se fala de igual para igual, né? Você tem que falar assim com respeito. O pai e mãe de santo, ele não é teu coleguinha da esquina, ele tem que ser tratado sim de senhor e senhora, porque é uma forma de tratamento de educação, né? De educação na vida e de educação espiritual, entendeu? Então, assim, é muito importante o respeito. O pai e mãe de santo, ele é algo elevado. E se você confiou o seu ori, né, a sua cabeça àquela pessoa, você tem que, no mínimo, gostar dela. Então, se você gosta, você não vai destratar. Você tem que entender que tudo que ela for falar é para o seu bem, é para o bem de toda a egrégore. Até porque ela não vê só você, ela vê toda a egrégore da casa, ela vê toda a casa, todo o templo. Então, as pessoas que vêm, os consulentes, isso tudo ela tem que ver, ela tem que pensar como um todo, ela não pode pensar individual. Então, é importante o pai e mãe de santo e é importante que vocês saibam respeitar isso, né? Como que se respeita isso? Não peitando, entendendo o que ela te diz, respeitando o que ela te diz. Eu costumo dizer que a Umbanda, ela não é uma filosofia política, né? Que você tem um lado esquerda e direita. Não, a Umbanda é Umbanda, ou você quer ou não. Então você tem a sua opção. Vamos seguir a Umbanda? Vamos. Você escolheu aquela casa, saiba que não foi você, né? Na verdade, você foi escolhido para estar ali. Os seus guias escolheram aquela casa para estar ali. Então, se foi ali, que você faça o seu melhor e respeite quem está à frente dos trabalhos. Gente, é muito simples, é só respeitar, né? Assim como a gente respeita o nosso pai, a nossa mãe, que vocês respeitem, porque não é fácil. Nós somos de carne e osso, nós temos nossas fraquezas, nós temos momentos de choros, de desesperos, né? Nós temos momentos de brigas em casa, familiar, nós temos momentos, tanto quanto vocês. Nós não somos impecáveis, nós podemos ser santos, porque santo em latim quer dizer separado, então nós somos separados sim das coisas erradas, né? E temos que ser separados, não só o zelador, como todos, mas nós temos que entender que o pai e mãe de santo, eles são feitos de carne e osso, eles sofrem, eles estão rindo, eles estão chorando, eles têm os mesmos problemas que você. Então, você precisa suavizar o seu pai e sua mãe de santo, né? Sabendo que
Eu posso, poxa, eu tô me sentindo com uma baixa estima, com uma coisa estranha. Poxa, eu sou um médio de Umbanda, né? Então eu vou tomar um banho, cara. Eu vou tomar um banho para poder me recuperar. Eu não preciso ficar em cima do meu pai e da minha mãe de santo para falar, olha, eu estou com um problema, fizeram uma macumba, fizeram uma coisa para mim, isso não tá certo, tem algo acontecendo. Gente, a gente tem que entender o que é um carrego e o que é só um problema. Somos médios de transporte, a gente vai ter isso a todo momento. Então, assim, com o decorrer do desenvolvimento, vocês vão entendendo isso e vão suavizando. Por quê? Porque o seu dirigente, ele não está parado, ele está pensando no todo, porque você não é o único na sua casa. Então, o seu dirigente precisa pensar em todos. Então, o respeito e o que é um pouquinho pai e mãe de santo, certo? Eu não falo esse termo porque mãe eu só tenho uma. É uma ignorância. É uma ignorância, porque pai e mãe de santo, ele só quer o seu bem. Ele é pai e mãe dos seus santos. Ele é pai... ela é mãe de todos os orixás. Gente, é uma palavra carinhosamente usada, né? Zelar, né? O que é ser mãe? É zelar, é cuidar, é amar. E isso um zelador tem que ter. E isso um zelador tem que fazer, né? Não adianta só ir lá e dirigir uma gira como se fosse uma peça teatral. Não. Uma gira é muito mais que isso. Uma gira envolve sentimentos, envolve a espiritualidade, envolve a tua devoção, envolve o teu grau de envolvimento, certo? Então, tem que ter carinho, tem que ter envolvimento. Então, é por isso esse termo, né? Eu não conheço... Não acho errado chamar a pessoa que mexe no meu ori de mãe de santo. Então, por favor, sintam-se à vontade. Eu sou mãe Vanessa de Oiá e eu adoro ser chamada assim. Não tem problema algum com isso. Então, aí acho que já deu pra gente entender um pouquinho a respeito do Omolocô e do que é o ser pai e mãe de santo, certo? E o que é ser médium de Umbanda? Vamos lá, isso aí é uma coisa muito séria, né? Quando a gente passa para essa religião, né, e conhece a Umbanda verdadeiramente, e muitas das vezes a gente vem até na dor, né? Nem sempre a gente vem pelo amor, a gente vem por gostar. A gente muitas das vezes chega na Umbanda destruído e a Umbanda levanta aquela pessoa, consegue reerguer aquele ser humano e transformar a vida dessa pessoa. Mas que vocês saibam o que é ser um umbandista, o que é vestir essa camisa, né? É ter os atos diferenciados, né? É ser soldado realmente de Umbanda, né? Eu já fui de outras religiões e em alguns lugares tem até uma fala, sou soldado de Cristo. Então, um umbandista é um soldado, é um soldado que está sempre pronto a prestar o seu serviço à humanidade. Entendeu? Como se faz isso? É através das boas ações. O umbandista, ele não é só ali na gira, ele não é só um médium de gira, ele é muito mais que isso. A Umbanda, ela tem que ser a tua vivência, você tem que viver a Umbanda, sabe? Dentro de você, nas tuas ações, nas ações da tua casa, quando você quer reunir a tua família, quando você quer fazer que a sua família se sinta como ser importante, como família, realmente, ouvindo o outro, explicando o outro, dizendo não muitas das vezes, porque o não, ele é uma forma de amar e ele é preciso, né? Então, isso também. E você, de contrapartida, entender aquele não, né? Isso eu estou dizendo no modo geral na família. Um umbandista na sociedade, ele tem que saber que ele é diferente e as suas ações vão determinar muito sobre a nossa religião. Nós ainda somos uma religião muito, muito recriminada. E se a gente age de maneira escandalosa, se a gente age de maneira aparentemente errada, a gente foca ainda mais o que falam da nossa religião.
Então, assim, não escandalizem o seu irmão do lado, sabe? Se tem pessoas evangélicas, se tem irmãozinhos evangélicos do lado de vocês, não cantem pontos do caveira só para afrontar, vamos botar assim, né? Reserva, guarda para você, essa é a minha orientação. Ah, mas eu não posso cantar o meu ponto. Pode, mas se vai escandalizar o seu irmãozinho, não faça. Ou explica para ele, já que você quer explicar e tem uma boa convivência, explica para ele quem é esse Exu maravilhoso, né? Quem é esse guardião, Exu Caveira. Mas não faça descer a goela abaixo, não faça para afrontar. Então, seja umbandista. Isso é ser médium de Umbanda. Ser médium de Umbanda não é só colocar uma roupa bonita, uma roupa boa e ir para lá dançar. Ser médium de Umbanda não é aquele que tem uma ótima incorporação. Ser médium de Umbanda é quando você vê um necessitado na rua, é quando você pode dar um dinheiro àquele necessitado, é quando você sabe falar com as pessoas, né? É quando você faz um bem a alguém, tá? Mas lembrando que fazer o bem é fazer e esquecer. Você não tem que fazer um bem para se vangloriar e querendo se vangloriar ou querendo receber algo em troca, né? O umbandista, o médium, ele tem que saber dar sem querer receber, né? O médium tem que entender que aqui nós somos um corpo e esse corpo não nos pertence, pertence ao sagrado. Então, tudo que eu for fazer com o meu corpo, eu preciso da autorização, sim, do meu sagrado. E como que isso vem? Através da minha mãe de santo, através do meu zelador. Então, eu preciso. Se eu quero, por exemplo, eu quero cortar o meu cabelo de uma forma bem radical. Eu vou chamar a minha mãe de santo, vou perguntar para consultar os búzios e assim dizendo, entendeu? Então, assim, é muito importante vocês entenderem que ser médium não é brincadeira. É um compromisso que você faz com a sua missão. É o dizer sim, é o famoso eis-me aqui. Ó, estou aqui e eu quero seguir a religião, eu quero sim ser um meio de transporte desse mundo com o outro mundo invisível, né? Então, isso é ser médium. Então, quando a gente entra numa gira, que a gente possa entender que a partir daquele momento não somos mais nós que estamos falando, são eles que vêm através de nós. Então nada me vale, não vale a minha roupa, não vale o meu corpo, só vale a minha alma limpa, meu coração puro, para que eles possam adentrar em mim e através de mim fazer o bem. Porque não tem coisa melhor que um médium possa receber, é quando alguém diz pra gente assim: poxa, eu estava assim e eu fui curado. Poxa, eu estava assim e aconteceu isso e isso através da vovó. Poxa, acabou, Cliara conseguiu me fazer uma graça. Isso, para mim, não tem preço, porque quer dizer que eu cumpri a minha missão, que eu estou cumprindo a minha missão da maneira correta. Então, é esse ensinamento que eu tento passar para vocês. Ser médium de Umbanda, ele vai muito além. Ele não é só uma gira, ele vai muito além, porque ele tem que estar em todos os seus atos. Tem que estar no seu modo de tratar o seu cônjuge em casa, tem que estar no modo de tratar todos os seus amigos, tem que estar no modo de tratar no seu vizinho, tem que estar no modo de tratar no bom dia. Isso é ser médium de Umbanda, né? Ah, mas aí eu não gosto de falar com ninguém. Você tem que mudar, tem que fazer uma força. Porque a gente precisa ser comunicativo, a gente precisa levar a bandeira da nossa religião. E isso se leva através do quê? Da comunicação. Então a gente vê muitos irmãozinhos evangélicos evangelizando e a gente não vê umbandistas evangelizando. O que seria isso? O que seria evangelização umbandista? É você ter primeiramente um bom comportamento, porque você não vai ser julgado. E a nossa religião também não. Então, assim, entendam que ser médium, ele vai muito além de uma gira, ele vai muito além de uma roupa bonita, né? O ajudar ao próximo, ele vai muito além de dar alguma coisa,
Nem sempre a pessoa precisa de bens materiais. Às vezes o que a pessoa precisa é só um colo, né? É um ouvido, é uma palavra doce, num dia de repente bem ruim para a pessoa. É emprestar o seu tempo. Eu acho que não tem coisa mais preciosa no mundo hoje em dia do que o nosso tempo. Então, o nosso tempo é precioso. Então, se o meu tempo é precioso, eu vou dar. E se eu dou, é porque eu amo. E isso é praticar o amor, certo? Então, assim, vamos todos ser soldados da nossa Umbanda, né? Nossa Umbanda cheia de paz, cheia de luz, que a gente possa levar a Umbanda para dentro dos lares com esse ensinamento, com esse intuito, sendo diferentes, certo? Qualquer dúvida vocês deixem aí, ou então deixa pra gente lá no Zap, que eu faço novo vídeo pra gente tirar essas dúvidas, tá certo? Uma boa noite para vocês, graça e paz. Vamos enfrentar essa quarentena sabendo que tudo vai passar, isso vai passar, né? E tudo se fará novo. Mas saibam um pouquinho do peso espiritual disso tudo que está acontecendo. É importante. Olhem o próximo diferente. Vamos praticar o amor ao próximo, como eu venho dizendo isso há tanto tempo. Então, que a gente agora possa exercer esse amor ao próximo, né? Respeitando o que estão dizendo, respeitando para a gente não sair de casa, para que isso passe logo, para as pessoas não morrerem e para a gente sair bem com a nossa missão cumprida, certo? Vamos fazer dessa quarentena uma reflexão nas nossas vidas. Fiquem com Deus. Minha mãe Assã abençoe a todos. Graça e paz, na fé de Oxalá.